Está no ar, parceirinho! Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, curtindo, comentando e se inscrevendo para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, atenção, hein? Atenção! O Vasco negocia com 3 jogadores, 3 reforços que podem ser anunciados já na próxima semana. Negociações avançadas, tá? Com esses 3 atletas, irmão, todo aquele jeito, né? Querendo saber quem são esses atletas. Provavelmente um zagueiro, provavelmente também um atacante que jogue pelo lado. São as posições aí mais carentes nesse elenco do Vasco, né, cara? Principalmente a questão da zaga, né? A gente volta e meia fica inseguro com a zaga, né? Joga o Michael vai bem, né? O Michael é muito bom na bola aérea, o Michael, ele tem um porte físico legal para zagueiro e tal, mas às vezes o Michael falha com a bola no chão, dá aquele passe errado. O Léo, muito inseguro, né? A gente tá com problemaço nessa zaga, então espero mesmo que o Vasco consiga concluir essas 3 contratações que a imprensa está dizendo que já estão em negociações avançadas. Parceiro, falando em zagueiro João Vitor já está treinando com bola, tá? Meu amigo, já está treinando com bola. Essa não é uma boa notícia, não. É uma excelente notícia, tá? O bom zagueiro, para mim, é o melhor zagueiro que tem no elenco do Vasco, o João Vitor, deve voltar aí em alguns dias para o time do Vasco. Claro, ficou um tempo fora, não vai voltar direto como titular, né? Vai precisar ganhar aquela forma física, ficar 100%. Mas, cara, ele 100%, Léo, tira o Léo, bota o Léo no banco e aí entra o João Vitor. Parceiro, o técnico Rafael Paiva já começa a ser pressionado no Vasco, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Hoje eu estava lendo algumas matérias da imprensa, a imprensa já começa a bater no cara, pressionar o cara, isso vai para a torcida, a gente não pode deixar isso ir pro torcedor, ir para a torcida do Vasco, tá? Rafael Paiva assumiu o time, né? Depois do Álvaro Pacheco, que tinha sido aquele desastre. Goleada para o Flamengo, derrota para o Palmeiras, derrota para o Juventude fora, jogo horroroso do Juventude. O Juventude conseguiu vencer o Vasco não jogando nada, empate com o Cruzeiro dentro de São Januário, o Cruzeiro não jogando nada, jogo que era para a gente ter vencido, não venceu. Álvaro Pacheco vazou, Rafael Paiva chegou. E aí é o seguinte, irmão, desde que ele chegou, goleada no São Paulo, usando os garotos da base do Vasco, tá? Perdeu para o Bahia fora de casa, mas eu lembro para vocês que o Vasco fez uma boa partida contra o Bahia fora de casa, né? Perdeu porque teve o David expulso, inclusive expulso de maneira errada pela arbitragem, tá? Então fez uma boa partida contra o Bahia, ganhou do Fortaleza, ganhou do Corinthians, ganhou do Atlético Goianiense fora, ganhou do Internacional, jogo dificílimo no Beira-Rio. O Inter não tinha perdido para ninguém no Beira-Rio. Perdeu para o Vasco, tá? Fez boa campanha utilizando a base, tá? Utilizando a base. Agora ele vem de 3 jogos sem vencer, são 2 derrotas, cara, Atlético Mineiro e Grêmio. Pô, irmão, tem gente que discordou de mim que não é normal perder para Atlético Mineiro e Grêmio fora. Pô, irmão, é normal até pro Palmeiras e pro Flamengo, que tem elencos mais fortes que a gente, tá? É normal, cara. Grêmio e Atlético Mineiro são times grandes, cara. Jogando em casa, eles são fortes, tá? Então, tudo bem perder? Claro que não. Mas é normal as 2 derrotas que ele teve, tá? Nada demais. Agora, a última partida contra o Atlético Goianiense, fora de casa, o Vasco foi muito mal, maluco. Mas muito mal. Tá muito mal. E aí acende o sinal de alerta,
Porque o Vasco do Rafael Paiva vinha bem utilizando a base. E aí, quando chegaram as contratações do Souza, do Alex Teixeira e do Coutinho, jogadores que estavam parados há algum tempo, ele precisou colocar esses jogadores, né, durante as partidas para ganhar ritmo de jogo. Só que isso está atrapalhando o trabalho dele, porque ele coloca esses jogadores, está deixando de colocar os garotos da base. Cadê o JP? Nunca mais entrou, tá? Então, Rafael Paiva, atenção, primeiro, vamos voltar a colocar os garotos da base, tá? Ponto, estava dando certo. Outra, vai ter que dosar melhor essa questão da minutagem do Souza, questão da minutagem do Alex Teixeira, questão da minutagem do Coutinho, tá? Senão arrebenta o time. Você coloca 3 jogadores fora de forma, arrebenta o time. Hoje o futebol é muito dinâmico, muita intensidade, muita parte física. Se os caras não estão bem, a gente vai perder pro time adversário, tá? Pelo menos aí em questões físicas. Então, Rafael Paiva vai ter que dosar bastante essa questão de dar a minutagens para os novos reforços e continuar colocando os garotos da base. Parceiro, hoje, para o jogo de hoje, né, vocês sabem que o Bragantino tem alguns desfalques também, principalmente Juninho Capixaba, que é um lateral esquerdo, joga no meio, bom jogador, gosto muito, queria muito ele no Vasco, tá? É um bom jogador, o Juninho Capixaba, tá? O Bragantino vai ter esse desfalque, e o Vasco, por sua vez, também muitos desfalques, né, cara? Muitos desfalques. Primeiro, Matheus Carvalho e Paulo Henrique, os dois suspensos. Na vaga do Matheus Carvalho, 3 opções, JP, Sforza e o próprio Souza, tá? O Souza hoje vai poder jogar 45 minutos, tá? Não acredito que ele vai começar de início, até prefiro que ele não comece, prefiro que ele entre no segundo tempo, igual foi contra o Atlético Goianiense. E aí, o treinador tem que escolher entre Sforza e JP. Lateral direito, a gente tem o Puma, né? O Rojas também joga por ali, mas eu acredito que ele vai colocar, o Rafael Paiva vai colocar o Puma Rodrigues nessa lateral direita. Analisar ali a zaga, ver se o Michael volta à zaga ou não, se mantém o Rojas, né? O Michael ficou de fora na última partida contra o Atlético Goianiense. Ele está relacionado para essa partida contra o Bragantino. A gente só tem que ver se ele vai conseguir jogar, tá? Outra mudança é o lateral esquerdo, o Piton vai ser poupado dessa partida, entra o Vitor Luiz, tá? Meio de campo, Coutinho deve ser mantido como titular, apesar de não estar ainda 100% fisicamente, e aí existe a possibilidade do David sair do time com a entrada do Payet. Cara, o Payet é o seguinte, mudou o jogo do Vasco na última partida contra o Atlético Goianiense, mas apesar do toque de bola que o Payet tem, cara, colocar o Payet é o seguinte, irmão, colocar o Payet você perde em marcação, tá? Então é outra análise que o Rafael Paiva precisa fazer direitinho, pensar direitinho. Vai colocar Coutinho fora de forma, junto com o Payet, que ainda não está 100%, vai tirar o David, que ajuda na marcação ali na lateral esquerda. Hoje tem um lateral esquerdo novo, mas, enfim, é um lateral esquerdo também que defende bem, que é o Vitor Luiz. E aí coloca o Vitor Luiz para defender mais, sobe pouco, coloca o Payet ali para ajudar na armação pelo lado esquerdo. Pode estar pensando isso o Rafael Paiva. Enfim, irmão, é um time bem modificado dentro de um jogo muito importante, que é o jogo hoje contra o Red Bull Bragantino. A gente vem de 2 derrotas, agora 2 partidas em casa, Bragantino e Fluminense. Temos que vencer. Queria que você comentasse aqui palpite para o jogo de hoje entre Vasco e Red Bull Bragantino, e queria que você comentasse também essa questão que eu falei, se você concorda, que o Rafael Paiva precisa voltar a colocar os garotos da base para jogar e dosar essa questão dos novos reforços, da minutagem, né, dos novos reforços. Deixa a sua opinião aqui, ó, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!